E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente está falando sobre moldura, juntamente com Lute e objetos 3D. Vocês podem ver aqui o Lute funcionando. Mudança de cor, como criar moldura. Bom, vamos começar um projeto novo. Criar um novo aqui. Vamos aqui. Primeiramente, galera, o que eu faço é o seguinte: eu crio aqui um retângulo. Quando você faz o preenchimento dele, você consegue ver qual que é o tamanho exato que vai ficar aqui. No Spark a gente tem uma limitação de tamanho de 1024 por 1024. Portanto, qualquer imagem maior do que esse tamanho, ela vai ser diminuída aqui proporcionalmente, tá? Mas eu vou estar usando esse padrão aqui porque geralmente eu uso assim. Então vai ser 375 por 667. Vou estar mostrando para vocês como fazer do zero aqui. Eu vou vir aqui, selecionar ferramenta retângulo arredondado no Photoshop. Ok. Aí eu não quero que tenha preenchimento, então eu vou marcar 0 e a gente vai trabalhar aqui com as bordas. O valor eu vou colocar em 50. Ok. Agora eu vou vir aqui em filtro, desfoque gaussiano, converter em objeto inteligente. E aqui a gente vai fazer o desfoque da nossa borda. Ok, agora a gente pode ver que tem umas bordinhas aqui, a gente vai selecionar a cor e pintar essas bordas. Ok, tudo pintado, a gente tem aqui nossa borda. Agora a gente vai pegar a imagem. No caso eu vou estar usando essa textura de rosas aqui. Aqui eu vou fazer a rotação em 90 graus. E aqui a gente vai escalar. Ok, a gente tem que colocar ela por cima aqui. E aí você vai clicar com o direito e criar máscara de recorte. Então ele vai pegar o formato de aqui de baixo e vai configurar aqui a imagem por cima, tá? Como a gente já criou um desse jeito, a gente vai selecionar essa camada de cima, Ctrl U, e vai tirar toda a saturação. Arquivo, salvar como PNG, moldura 2. Ok, tudo salvo. A gente vai copiar aqui para o nosso projeto. Aqui eu já vou colocar em flat e vou colocar a primeira moldura. Tá aqui adicionada a moldura vermelha. A gente vai estar usando ela por enquanto, depois a gente faz a mudança para outra que a gente pode alterar as cores, tá? Então agora vamos criar um novo retângulo. Nesse retângulo aqui a gente vai criar um efeito de lute. Então vamos colocar os nomes. Esse aqui é o material moldura. Esse aqui vai ser o material lute. Retângulo moldura. E o retângulo lute. Ok, material lute a gente vai colocar. No caso eu vou colocar uma cor vermelha e vou estar usando o modo Edge, tá? Caso você vá fazer com o lute criado de acordo com o nosso tutorial de LUTs, você vai ter que usar ele em alfa. Então vou colocar como Edge em 22. E vocês podem perceber que ele está por cima da outra moldura. Então eu vou pegar ele aqui e vou arrastar para trás. Assim a moldura fica na frente. Então vamos diminuir aqui a opacidade. Ok. Agora a gente pode adicionar o nosso objeto 3D. Livraria. Vou colocar aqui por Roses. É essa aqui que a gente quer.
Ok, já baixou. Vamos diminuir a escala. Vamos criar aqui um Face Mesh. Criar o nosso material Retouch. Nomear aqui também por Retouch. E aqui a gente vai mudar ele para o modo Retouching. Eu sempre coloco em 15 a 20, tá, pessoal? O máximo que eu uso é 20. Ok, vocês podem perceber que tá bugando aqui na flor devido às Advanced Render Options, tá? Então a gente vai selecionar aqui nossa moldura e o LUT e vai desativar essas opções para que elas não fiquem sobrepondo a nossa flor. Pronto, já está configurado. Agora a gente vai pegar a flor e vai jogar dentro do nosso Face Tracker. Vamos tirar primeiro e vamos fazer já as rotações. Vai ficar assim. A gente vai colocar ela nessa posição. E agora a gente arrasta para dentro do Face Tracker. E agora é só configurar a altura. 0,055. Ok, vai ser essa altura aqui. Vocês podem perceber que o objeto 3D ele está ficando na frente da moldura. Caso você queira que ele fique atrás, você vai pegar o seu Face Tracker e vai arrastar aqui para trás do canvas. Caso seja o contrário, você queira que o Face Tracker fique na frente, então você vai pegar o canvas e arrastar aqui. E o objeto volta para frente. Ok, agora vamos começar a mudança de cores de LUT, de moldura. A gente vai mudar essa moldura para moldura 2. E a gente vai abrir aqui o nosso Patch Editor. A gente vai selecionar aqui a textura da nossa moldura. E vai ser o seguinte, a gente vai criar um Screen Tap com um counter que vai fazer a contagem dos nossos toques ligado a um Option Picker. Esse Option Picker a gente vai configurar ele como Color. Então a gente pode colocar as cores aqui, vermelho, amarelo, verde, azul e rosa. Isso aqui é um roxo, né? Sei lá. Tá, ok. E agora a gente precisa adicionar duas coisas à nossa moldura. A gente precisa adicionar essa moldura 2 que a gente vai arrastar aqui para dentro. E a gente precisa adicionar a cor. Então a gente vai usar aqui um Edge. Onde a gente vai ligar as duas opções. Ligar aqui ao nosso material. O que vai acontecer é que ele vai fazer o preenchimento de tudo, tá? Ele está fazendo a soma. Então a gente vai vir aqui no nosso material moldura, ativar o alpha. E nesse alpha a gente vai colocar a moldura 2. O alpha, galera, ele faz o recorte, tá? Ele faz o recorte baseado na textura. Aonde tem textura ele mantém. E aonde está sem textura ele faz o recorte e retira essa parte. Então a gente já está usando o alpha da moldura para fazer o recorte aqui. Portanto, se a gente tirar o LUT, vocês vão ver que o nosso alpha está funcionando muito bem. Agora aqui no nosso LUT a gente vai colocar aqui em branco. E também vai colocar a mesma cor aplicado nele. Então a gente vai clicando. E a mesma cor que está sendo aplicada na moldura também está sendo aplicada no nosso LUT. A gente pode arrastar aqui a nossa flor aqui para trás. E ela também vai sofrer a interferência da cor do LUT, tá? Ok. A gente já tem aqui o nosso Retouch funcionando. Caso você vá usar um LUT comum, galera, o Retouch não vai funcionar, tá? Para isso a gente tem um tutorial aqui que se chama LUT mais Retouching, onde você vai aprender como usar os dois ao mesmo tempo, tá? Funciona do mesmo jeito.
Basta você configurar lá e vai funcionar perfeito. Então, galera, já deixa seu like aí, tá? Se inscreve no canal. Dúvidas vocês podem deixar aí nos comentários. E quem não baixou ainda, a gente está com 36 projetos grátis. Eu vou deixar o link aqui, o primeiro comentário, onde vocês podem ter acesso a esses projetos, tá? E galera, tá muito legal, tá? Tem muita coisa legal lá. Tudo que a gente ensinou durante os vídeos aqui, a gente organizou os projetos e disponibilizou para vocês. Então valeu galera, até o próximo vídeo e fui.